Construindo sobre a rocha. Nesta poderosa mensagem, você será desafiado a refletir sobre em que está construindo sua vida. Fundamentos temporários não resistem às tempestades, mas aqueles que se firmam na palavra de Deus permanecem para sempre. Prepare-se para ser edificado e guiado a edificar sua fé em bases inabaláveis. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações. Abra comigo Romanos capítulo 5 e versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler um texto um pouquinho extenso, mas é necessário. Que diz assim, Romanos 5, versículo 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos, fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver a nova vida. Diga comigo, nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravo. Você não é mais escravo do pecado, querido. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm a nova vida. Portanto, ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor. O pecado não é mais seu senhor. O pecado não é mais seu senhor. Pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado quem conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz a vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Então, livres da escravidão do pecado, se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça.
para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que era certo. Uau! Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que era certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que acostumavam a fazer, coisas que acabaram em morte. Agora, porém, estão livres do pecado, do poder do pecado, e se tornaram escravos de Deus, pois fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau, uau, uau. Li 25 versículos. Glória a Deus. Li os 25 versículos. Graças a Deus. O que eu aprendo aqui? Irmão, Adão saiu da eternidade e entrou no tempo. Você já ouviu isso? Esses trocadilhos na igreja. Jesus saiu da eternidade e entrou no tempo. Para quê? Para me tirar do tempo e me levar para a eternidade. Glória a Deus. Aí eu quero segurar Jesus aqui na terra para abençoar o meu futuro na terra. E eu esqueço de construir sobre fundamentos eternos. O que é construir sobre o fundamento eterno? É construir um futuro, mas em cima de fundamentos que se apoderam da vida eterna. Ou seja, se eu tiver que escolher em ser bem sucedido aqui ou ser bem sucedido na vida eterna, eu preciso escolher primeiro a vida eterna. Isso não me impede de ser bem sucedido aqui, mas você é escravo daquilo que você escolhe viver. A Bíblia está dizendo isso. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? A Bíblia pergunta. Hoje vocês se envergonham, ou seja, deixa eu me incluir aí também. Hoje nós nos envergonhamos de coisas que costumavam a fazer, coisas que acabaram em morte. Agora, porém, estão livres. É isso que Paulo está dizendo. Agora você está livre do pecado e se tornou escravo da justiça, ou seja, de Cristo. Por isso que Paulo dizia: eu sou escravo de Cristo. Ou seja, hoje vocês fazem aquilo que conduzem vocês à santidade e que resulta na vida eterna. Ou seja, assim como você foi escravo do pecado, você escolheu aquilo que trazia prazer para a sua carne e para a sua alma, e você é escravo daquilo que você escolhe. Você sempre será escravo e submetido àquilo que você escolhe viver, seja na carne ou seja no espírito. Aleluia. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, quando eu falo aqui que nós devemos usar de misericórdia, mas irmão, eu não estou dizendo que nós devemos tolerar o pecado. Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Eu não posso tolerar pecados, controles, manipulações. Não, porque a Bíblia abomina isso. O Senhor está dizendo: eu te dei um corpo, você serviu o diabo com esse corpo, você fazia as coisas do seu jeito, era para o seu prazer, era para a sua dádiva. Aí você entregou a vida para Jesus. Agora o Senhor espera o quê? Que você use o mesmo corpo que servia ao diabo para servir a Deus. A minha pergunta é: se eu queria levar a minha vida como eu sempre levei no passado, então por que eu entreguei ela para Jesus? Se eu não queria mudar de vida, por que eu entreguei minha vida para Cristo? Porque é um momento que eu entrego a minha vida para Cristo, eu preciso me submeter a essa nova vida. Por isso eu preciso discernir. Eu preciso ajudar e servir pessoas, sim, mas eu preciso levar as pessoas a nascer de novo. Aleluia. Porque as pessoas precisam nascer de novo, porque elas também têm que se submeter àquilo. Tem pessoas que são submetidas a outras pessoas, não são submetidas a Cristo. Tem pessoas que são submetidas a denominações, mas não são submetidas a Cristo. Não são. Então eu preciso entender isso. Paulo está dizendo, no verso 19, ele diz o quê? A sua natureza humana é fraca. Ele está dizendo: a sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que fez você se afundar ainda mais no pecado. Agora ele está dizendo: mas agora, a mesma forma, irmão, com a mesma intensidade
que a gente passava noite na zoeira. Hoje o cara não para orar 1 hora. Então não diga para mim se você não serve com a mesma intensidade a Deus que você servia a Satanás. Não diga para mim que você nasceu de novo. Porque quando você nasceu de novo, irmãos, o Senhor está criando um novo céu e uma nova terra para quem nasceu de novo. Se eu nasci de novo, a mesma intensidade que eu fazia com o inimigo, por isso que eu não paro. Não estou dizendo que eu sou modelo, não. Modelo é Cristo. Mas a mesma intensidade, eu vou fazer 58 anos, mas a mesma intensidade, irmãos, de buscar a Deus, de viajar, de pregar o Evangelho como se fosse a última noite, a última manhã, todos os dias. Sabe, às vezes eu vejo pessoas servindo a Deus com o que sobra, com o que sobra do seu tempo, com o que sobra das suas finanças, com o que sobra da sua vida. Eu faço tudo primeiro, e se tiver tempo eu vou servir a Deus. E eu não estou falando de vir à igreja, estou falando de servir a Deus, porque tem gente que vem à igreja e não serve a Deus. Eu preciso entender isso, que intensidade eu sirvo a Deus. Paulo está dizendo, você usava o corpo para uma coisa, usava a mente para aquilo. Meu irmão, era pouca balada. A gente no passado ia para a zoeira, chegava em casa de manhã, ia para o trabalho, trabalhava o dia todo. Eu não é? Turbinado. Virava a noite. Eu já fiquei 9 noites sem dormir. Você sabe o que é isso? Drogado. Aí eu aceito Jesus. Jesus muda a minha vida. Talvez seja por isso que aquele que muito perdoado, muito ama. Talvez seja por isso que o amor é mais intenso para aqueles que foram mais perdoados. Mas cara, eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei o que Jesus, da onde Jesus me tirou. Não tem dinheiro que pague, não tem vida que pague, não tem mangueira que suporte. Eu sei de onde, e como não vou trabalhar melhor para o meu Senhor? Como não vou dar o melhor de mim sempre, o melhor dos meus recursos, o melhor dos meus sonhos, os melhores da minha vida? Aleluia! Você está me entendendo, querido? Às vezes eu vejo os crentes Nutella, os crentes meia boca, sabe, que se ofende por qualquer coisa, se machuca por qualquer coisa. Não dá para falar nada. Tudo ofende, tudo machuca, tudo fere. Geração Nutella, irmão. Geração que tá ofendida com Deus, porque Deus não supriu o que prometeu. Na realidade, às vezes nem foi Deus que prometeu, foi alguém que estava no púlpito. Porque o que Deus promete, Ele cumpre na sua vida, amém, irmão? Ele vai cumprir na sua vida, Deus vai fazer do jeito, amém? Ah, mas eu recebi uma profecia, mas não se cumpriu. Mas tem profecias que são condicionadas. Se tu fizeres isso, tu recebe aquilo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e guardar a sua face, buscar o meu nome, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Há uma condição para a profecia que nós recebemos. Ah, mas alguém falou e não se cumpriu. Não se cumpriu, porque tem coisas que são condicionadas. A minha obediência, a minha rotina de obediência, a minha vida de obediência. Irmãos, Deus conta com você, querido. Aleluia, seja intenso. Aleluia, seja intenso. Aleluia. Aleluia. Oh meu Deus. Uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que nós podemos ou devemos continuar pecando? Claro que não. Paulo diz, claro que não. A graça não é um tapete para a gente esconder sujeira embaixo. A graça é uma oportunidade para recomeçar se for preciso, sempre.
Mas, querido, vocês se tornaram escravos daquilo que vocês obedecem. Nós nos tornamos escravos daquilo que obedecemos. E Paulo deixa claro, ele diz: eu estou usando a figura de escravo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ele está usando a figura de escravo porque escravo não tinha vontade própria. Você está me entendendo? Mas Deus me deu um livre-arbítrio. Irmão, eu vou falar segundo está escrito Luiz Hermínio, capítulo 1. Depois que você aceita Jesus, irmão, e você vive uma vida intensa com Cristo, irmão, abre mão do livre-arbítrio. Acorda de manhã e diz: o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque se a chave ainda está na tua mão, se você é que decide se Deus vai ou não vai, se Deus vem ou não vem, se Deus faz ou não faz. Às vezes a gente acha que é a gente que controla o coração de Deus. Às vezes a gente até determina, não é? Eu determino. E Deus fica olhando: oh, que bonitinho, ele determina. Nós precisamos entender que nós somos escravos da vontade de Deus, irmãos. E se nós quiséssemos viver a nossa vida do nosso jeito, então por que a gente não entregou ela para Jesus? Porque o dia que você foi publicamente, levantou as mãos e disse: eu quero aceitar Jesus, você está dizendo: eu não vou mais cuidar de mim. Eu não vou mais ser o meu dono, ou seja, eu vou cuidar de mim, mas eu não vou mais ser o meu dono. Quem vai ser o meu dono agora é Cristo. Eu vou ser escravo de Cristo. Amém? Eu sou da orelha furada, que vai furar minha orelha e ponto final. Eu agora vou viver na sua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente que para na minha frente e diz: pastor, o senhor não acha que é assim, assim, assim? Eu digo: acho. Então por que você não faz? Eu digo: porque eu não faço o que eu acho, eu faço o que Deus mandou eu fazer, e ponto final. Tem coisas que eu não faço, eu acho, mas eu não faço. Tem gente que me procura às vezes assim: pastor, quer sair da igreja? Eu digo: por quê? Porque eu não concordo com as coisas aqui. Eu digo: eu também não concordo. Leva eu junto, para onde você vai? Mas o senhor é o pastor. Eu digo: não, quer dizer que eu tenho que te aturar. Você não pode me aturar. Eu tenho que te suportar e você não pode me suportar. Mas eu não concordo. Eu disse: eu também não concordo. Você acha que eu concordo com tudo que acontece aqui? Você concorda com tudo que acontece na sua vida? Você concorda com tudo que acontece na sua casa? Você concorda com tudo que acontece no seu emprego? No seu trabalho? Você concorda com tudo? Claro que não. Às vezes eu chego aqui, eu digo: quem foi que botou aquela cadeira ali? Não é ali. Minhas bandeiras tiradas daqui, cadê elas? Estão ali. Meu Deus, por quê? Eu não concordo. Aleluia. O que você está fazendo aí? Eu não concordo. Então, escravo não tem vontade. Quando Paulo diz que nós somos prisioneiros de Cristo, por isso os judeus, um dia Paulo estava na frente do rei Agripa. O rei Agripa disse: liberta Paulo, pode libertar ele. Paulo disse: eu não quero ser liberto, quero ir para Roma. Aí o rei Agripa dizia: mas você é meu escravo, você é meu prisioneiro. Os judeus diziam: você, Paulo, é nosso prisioneiro. E ele dizia: não, vocês estão atrasados, eu sou prisioneiro de Cristo. Mas você vai para Roma fazer o quê? Eu estou te libertando. Eu vou para Roma porque Deus falou que eu vou morrer lá. Eu já sei o que vai acontecer comigo lá, mas eu vou para lá porque Deus me deu uma palavra e eu vou escolher isso. Eu sou escravo daquilo que eu escolhi viver. Aleluia. Levante sua mão. Eu oro por uma intensidade dos céus sobre a sua vida. Eu oro por uma intensidade dos céus sobre a sua casa. Ei, eu oro que toda essa depressão que tem tomado a sua alma, eu oro para que essa depressão que tem tomado a sua alma caia por terra, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu oro por uma intensidade no seu espírito. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa. Me entenda no seu espírito. Você não precisa acordar às 5 horas da manhã para tomar banho gelado para se sentir alguém. Você precisa buscar Deus 5 horas da manhã. Você precisa ligar o som 5 horas da manhã, se prostrar de joelhos, pegar a sua Bíblia, e Ele vai jogar um balde de água fria assim em você, e vai dizer: eu vou te erguer, Luiz. Eu vou te erguer, João. Eu vou te erguer. Essa depressão espiritual, essa depressão que está na sua alma, essa igreja almática, irmãos, essa igreja almática, depressiva, nós queremos preservar coisas que Jesus foi desprezado por elas. Se torna escravo da justiça de Deus. Todo aquele que é livre do pecado se tornou escravo da justiça. Eu vou repetir: todo aquele que é livre do pecado se tornou escravo da justiça. Só que a diferença aqui é que você é escravo do amor. As cordas que te amarram são cordas de amor. Ele me atraiu com cordas de amor. A Bíblia diz que Ele me atraiu com cordas de amor. Ele me amarrou, mas foi no amor dele. E deixa eu te falar, o amor não se poupa. O amor poupa o outro. O amor não se poupa. O amor sempre poupa o outro. Quando você conhece alguém que ama, é alguém que não poupa a si mesmo, poupa o outro, que está sempre trabalhando para poupar o outro. Você pega duas figuras importantes na Bíblia, Pedro e Paulo. Pedro se comportava de uma forma com os circuncidados e de outra forma com os que não eram da circuncisão. Pedro estava se comportando de um jeito com um grupo e de um jeito com outro grupo. Aí você pega Paulo, que prega contra a circuncisão, mas aí vai lá e circuncida Timóteo em Jerusalém. Tá, qual é a diferença? É que Pedro estava poupando a si mesmo, Paulo estava poupando o evangelho, estava poupando a Timóteo. Então entenda que quando o amor, se você é escravo do amor, você não poupa a si mesmo, você está sempre poupando o outro. E o evangelho é isso, irmãos. Tem gente que acha que está descansando em Deus. Não, eu estou descansando em Deus. Não, você está morno. Isso é mornidão, não é descanso em Deus. Porque você pode descansar em Deus aguardando, esperando e servindo. Nós não podemos confundir mornidão. Mornidão, está certo? Existe essa palavra, né? Mornidão com maturidade. Maturidade é o frio que está esquentando. Quando ele esquenta, ele vira maduro. Agora, mornidão é o quente que está esfriando. O morno não é o frio que esquenta, é o quente que esfria. Não se trata de ser pentecostal ou não, irmãos. Se trata de ser intenso. Não, mas eu sou assim, que eu sou batista, eu sou presbiteriano. Não, irmão, não é isso. Sou da reforma, não sou, que coisa arada. Tem prateleira para todo mundo hoje. Mas eu estou falando de você ser intenso, de você crer. Eu creio, por isso que eu falo. Você crê, você vive. Aqueles caras da fogueira, você vai em Roma, você chora lá dentro do Coliseu, porque você lembra daqueles filmes que você assiste. O cara sendo queimado vivo, os filhos sendo queimados vivos. O cara diz: negue a Jesus. E ele vê dos filhos queimando vivo. E ele disse: eu não posso negar Cristo. Cara, às vezes eu vejo pastores brigando porque alguém tomou seu lugar no estacionamento. Às vezes eu vejo, cara, se você não está disposto a morrer por Cristo, não me diga que você está disposto a morrer por outra coisa. Está disposto a morrer pelo Flamengo, pelo Vasco? Está disposto
disposto a morrer pelo seu time, está disposto a morrer. Não, se você não está disposto a morrer por Jesus, irmãos, a aliança com Cristo que você tem define todas as outras alianças. Então, na realidade, eu quero garantias em uma vida que Deus trabalha para me perder. Deus quer que eu perca. Deus trabalha para eu perder essa vida. E eu quero garantias nela. E Deus está dizendo, perde ela. E eu digo, me dá garantias nela. E o Senhor diz, perde ela. Irmãos, vil. Quando a Bíblia diz que eu tenho que separar o precioso do vil, vil é tudo que ocupa o lugar do precioso, mesmo que não seja pecado. Se está ocupando o lugar do precioso na minha vida, é vil. Mas não é pecado, mas pode estar ocupando o lugar daquilo que é precioso. Então não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, cedendo a desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus. Paulo vem pedindo várias vezes aqui, ofereça seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor. Você tem coragem de levantar a mão e dizer, o pecado não é mais o meu senhor? Vamos repetir, o pecado não é mais o meu senhor. O pecado não é mais o meu senhor. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. O pecado não é mais o meu senhor. Deus não vai te dar garantias numa vida que Ele quer que você perca. Deus não pode abençoar aquilo que está errado. Ele não vai abençoar o que está errado. Não vai. Mas o homem é tão bom, mas está errado. Porque o que me sara não é a bondade, é a verdade. O que me transforma em um homem de Deus, uma mulher de Deus, é a verdade, não é a minha bondade. Mas Ele é tão bom, mas é verdadeiro. É a verdade que me transforma. O pecado não é mais o meu senhor, pois vocês já não vivem mais sobre a lei do pecado, mas sobre a graça de Deus. E uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se já morremos com Cristo, temos que ressuscitar com Cristo. Quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele na sua morte. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim com Ele também ressuscitamos dos mortos pelo poder glorioso do Pai. Agora nós podemos viver essa nova vida, irmãos, dizendo para o nosso corpo o que ele tem que fazer, dizendo para a nossa mente o que ela tem que pensar. E quando eu desviar a minha mente, eu posso trazê-la de volta. Eu posso orar e dizer, Deus, limpa a minha mente. Eu não sou esse homem, eu não posso pensar isso, porque eu não sou mais esse homem. Porque se o diabo tentar você e você permitir, você vai alimentar a sua mente. E se você não for, irmão, confissão é uma questão de rapidez, arrependimento é uma questão de rapidez. Eu tenho que ser rápido nisso, porque senão, se eu não confesso o que está na minha mente, não, mas eu não pratiquei, mas ela vive na minha mente todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. O que é que eu faço? Você confessa, Senhor, minha mente, mas ela quer isso, mas eu digo para minha alma, quieta-te dentro de mim, porque tu ainda o louvarás. E quando vir pensamento impuro, você levanta a mão e diz, eu te repreendo. Você não é da minha cabeça. A minha mente é de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu fui renovado na mente por Cristo. Pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai. Agora nós também podemos viver essa nova vida. E quando morremos com Cristo, somos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. Considerem-se mortos para o poder do pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém.
Você crê nessa palavra? Você pode dizer, dar vozes de comando para sua mente. Mas pastor, é todo dia, o diabo não vai desistir. E eu vou te falar uma coisa: se você vem constantemente sendo tentado, constantemente sendo perseguido, constantemente sendo atraído para tentações, eu vou te falar uma coisa: grande é a obra de Deus na sua vida. O diabo, ele não sabe tudo, porque ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Mas pelos sinais dos céus, pelas movimentações dos céus na sua vida, meu filho, se você está sendo perseguido, tentado, se prepare, porque Deus tem algo grande aí para você. E se você vencer isso, certamente você vai crescer um nível. Você vai crescer um nível. Você cresce o nível quando faz o dever de casa, meu irmão. Aleluia. Quando você vence. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículos 6 a 10. Efésios 5, de 6 a 10. Diz assim: não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem dos que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Bondade, justiça e verdade é a tua bandeira, novo homem. Bondade, justiça e verdade é a tua bandeira, nova mulher. Aleluia. Você que nasceu de novo, bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade é a sua bandeira. Olha o que diz o verso 10. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Como é que você descobre o que agrada a Ele? Como, irmão? Como? Conversando com Ele. Senhor, o que o Senhor gostaria que eu fizesse? Como o Senhor gostaria que eu fosse? O que o Senhor espera de mim? Cara, isso é vida de Deus. Isso é vida de Deus na sua vida. Isso é poder de Deus. Oh meu Deus, se preparem. Oh meu Deus, se preparem. A terra estava desordenada, vazia, vivendo em trevas. A terra era sem forma e vazia, estava desordenada e vazia. A desordem, a operação das trevas. A desordem e a operação das trevas produz um vazio em qualquer lugar, em qualquer pessoa. E tudo que está desordenado, quando vem a luz, traz ordem. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse depois: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois, quando ele estava para partir, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Tudo que está desordenado, quando vem a luz, vai para a ordem. E se preparem, a luz está aumentando nessa nação. Você vai ver muita gente em desordem hoje, em desordem espiritual, em desordem emocional, em desordem física, econômica, ministerial, familiar. O que falta nessas casas, irmãos? O que falta nesses lugares? Falta luz, falta clareza, falta Cristo. Então eu ouso dizer que o arrependimento que precisamos hoje é porque estamos vivendo em desordem. Não é um arrependimento somente pelo pecado que cometemos, mas é pela desordem que vivemos. Porque muitas vezes não estamos cometendo pecados capitais, como diz assim, mas estamos vivendo em desordem. Desordem emocional, desordem financeira, desordem familiar, desordem relacional. Nós precisamos entender que desordem é tudo que não é Cristo, porque Cristo é luz, Cristo é ordem. E tudo que vive em desordem vive sem Cristo. Nosso arrependimento tem que ser pelo pecado, mas também pelo vazio que temos de Cristo.
Paulo que matava cristão, irmãos, achando que estava vivendo e fazendo a ordem de Deus. No caminho de Damasco, os céus se abrem e a luz vem. E a luz brilha sobre Saulo de Tarso. E a luz mostra para ele que ele estava em desordem. E o pior, não é estar em desordem, é achar que está em ordem. O pior não é estar em desordem, é achar que está bem. E esse é o pecado da igreja dos nossos dias. Laodiceia pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada, mas o Senhor diz: você não sabe. Ou seja, você está noiada, você está em desordem, você não sabe que você é miserável, pobre, cega e nua. Você acha que é uma coisa porque você tem um templo bonito, você tem pregadores famosos, você tem pessoas bem vestidas, você tem bons dízimos e ofertas, e você acha que é rica. Você está em desordem. Mas eu aconselho, porque Deus não deixa ninguém em desordem. Ele diz: eu te aconselho. Meu Deus, eu te aconselho que de mim tu compre ouro puro, para que você seja rica. Compre colírio para você ver o que realmente é vida. E você compre vestes brancas para tampar a vergonha da sua nudez. Se arrependa de tudo que você vive e faz que não é Cristo na sua vida. Porque tudo que construímos sobre o orgulho não tem Cristo. Isso vai precisar ser removido. Amém? Deus está aprontando algo para assumir aquilo que está sendo removido. Se prepare. Se prepare vocês. Independente do lugar que você vive e aonde você trabalha, Deus está prestes a remover muitas coisas. Tem muitas coisas que já acabaram. Martin Scott, um profeta escocês, ele diz uma coisa: que Deus dá as coisas por terminadas antes delas serem removidas. Tem coisas que para Deus já terminou, Ele só não removeu. Ele terminou com Saul, só removeu 40 anos depois, mas Ele já terminou com ele. Tem coisas nessa nação que já terminaram, só Deus não removeu. Se preparem, porque você vai assumir o lugar daquilo que está sendo removido. Ei, se preparem, eu estou falando, levante a sua mão e receba isso, porque isso é profético. Não é chavões, não é Deus vai te dar vitória, não, é se preparem. Se preparem para assumir esses lugares que vão ficar vazios por causa das remoções que Deus irá fazer. Deus irá fazer. Deus está aprontando algo para assumir o que está sendo removido. Então por que Deus não remove? Porque primeiro Ele tem que aprontar. Como assim? Se você demora para aprontar, Deus também demora para remover. Deus não mandou o dilúvio enquanto a arca não estava pronta. Os filhos de Eli não morreram antes de Samuel estar pronto. Saul não morreu até que Davi estivesse pronto. Deus está aprontando algo para assumir o que Ele está removendo. Ele não removerá até que tenha preparado o novo para assumir o removido. Então, o que é que eu faço? Nós terminamos aqui. Domingo que vem eu termino. Então não fixe os seus olhos naquilo que está caindo, mas fixe os seus olhos naquilo que Deus está construindo. Porque o que Deus está construindo é mais promissor do que aquilo que está caindo. Fique tranquilo. Isso faz parte do plano eterno de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Então não fixe os seus olhos no que está caindo, mas no que Deus está construindo para assumir neste lugar. Quem sabe é você que vai assumir este lugar. Eu me lembro quando Deus começou a nos preparar, eu e Iraci, em 1998, para assumir um lugar nessa cidade, de coisas que Deus estava removendo. Em 1998, Deus começou a preparar minha casa. E foi essa palavra que Ele disse: eu vou remover algumas coisas, se preparem para assumir os lugares que vão ficar vazios por causa das minhas remoções.
Se preparem. Tem coisa que você está... O senhor está dizendo que Deus vai ter que matar alguém para me levantar? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem lugares que Deus vai fazer, Ele vai remover e vai colocar as pessoas que estão prontas para esses lugares. Então se prepare agora. Jesus trabalhou 30 anos de carpinteiro, mas Ele não foi chamado para ser carpinteiro. Ele foi chamado para ser salvador. Mas Ele ficou lá na carpintaria se preparando. Ele estava moldando madeira, moldando mesa, até o dia que Ele foi chamado para moldar pessoas. Se prepare. E sabe quem é que cuidava dele? Sabe quem cuidava dele? José. José era pai dele? Não. Jesus era filho de Deus. José era... Tudo que Jesus aprendeu acerca do judaísmo, ele aprendeu com José. José ensinava Jesus. O que eu tenho a ver com isso? Deixa eu te falar. Quando o Senhor falou com Maria que ela ia ter um filho, o Senhor disse: você vai ter um filho. Ela disse: ok, que assim seja. Irmãos, o maior problema, porque ela estava noiva, ela ia se casar. Por que Deus não pegou alguém que com menos problema? Parece que Deus complica as coisas. José, quando descobriu que ela falou: José, eu estou grávida do Espírito Santo. Se a sua noiva chegasse hoje e dissesse: estou grávida do Espírito Santo, você acreditaria? Não. José, ele não acreditou também, mas ele teve caráter, porque ele fugiu. Porque ele podia ter pego ela pela mão e ter apresentado ela, e ela seria apedrejada. Mas ele teve caráter e fugiu, assumindo a culpa. Mas o Senhor visitou ele num sonho e disse: Zé, cuide do menino para mim. O menino é meu filho. José voltou atrás, ficou com aquela mulher, não teve relações com ela até ela parir o seu filho, o filho de Deus. Escute isso, irmãos. Só que dali por diante você vai perceber uma coisa: Deus não falava mais com Maria, só falava com José. José, pega o menino, vai para o Egito. José, traz o menino de volta. José, vai para lá. José, vai para cá. Por quê? Porque quando você resolve a cuidar de coisas ou de alguém que não foi você que gerou, o nível de revelação que você vai andar é outro. Então, se Deus colocar alguém no seu colo para você cuidar, quando é Deus que coloca, não se importe quanto você vai gastar, porque Deus vai abrir os céus em revelação para você. Se preparem para cuidar de gente que não foi você que gerou. Eu vou te falar, se prepare para cuidar de gente que não foi você que gerou. E a maioria deles vem com abacaxi, troféu abacaxi na mão assim. E você diz: não, é muito BO para mim, não vou cuidar disso não. Se prepare para assumir lugares que estão sendo removidos por Deus. Você crê nessa palavra? Eu deixo essa palavra no seu coração e convido você que está aqui nessa noite para entregar a sua vida para Cristo. Você que já foi escravo do pecado e hoje quer ser escravo de Cristo, prisioneiro de Jesus, algemado com cordas de amor, com paixão, com amor que você nunca experimentou. Nenhum homem é capaz de te dar esse amor, nenhuma mulher é capaz de te dar, nem seus pais conseguiram. Ninguém consegue suprir este vazio no seu espírito, porque só Ele pode falar aí. Quem fala aí é Deus. Então você que está aqui nessa noite, que nunca publicamente confessou Jesus como seu Senhor, se com tua boca confessares e com o teu coração creres, Jesus vai mudar a sua vida, vai transformar a sua casa, vai mexer nos seus negócios, vai mudar a sua vida por inteiro. Eu te garanto isso. Então eu quero convidar você que quer isso a sair do seu lugar. Não precisa apagar a luz para deixar o ambiente gostoso, não precisa botar um som triste, não. Tem que ser pela verdade. Tem que ser pela verdade. Se você quiser, hoje é a sua noite. Jesus pode tocar a sua vida agora.
Isso aconteceu comigo faz 29 anos, em 1995, 1h15 da tarde. E de lá para cá eu venho nascendo de novo da água e do Espírito. Se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui na frente agora, eu quero orar por você. Vim te buscar no corredor. Volta para casa cheio, transformado, transformada, liberto, liberta. Isso. Jesus tem algo para fazer na sua vida, mulher. Algo que vai transformar a sua casa. Amém. Algo que vai mudar a sua vida. Algo que vai transformar a sua casa. Ninguém tem a capacidade de te amar como Jesus te ama. Ninguém tem a capacidade de te amar como Jesus te ama. Ninguém consegue fazer isso. Deixa Ele te abraçar com cordas de amor. Paulo está dizendo, eu usei a palavra escravo para você entender o que eu quero dizer. Mas é escravo do amor de Cristo. O amor não se poupa, o amor poupa o outro. Por isso que Ele não se poupou, Ele poupou você. E hoje você tem o privilégio de se render a Cristo, porque Ele poupou você. Ei! Deus abençoe sua vida, querido. Deus vai mudar sua casa, sua vida. Amém? Você crê nisso? Vem cá com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. É o mínimo. Já valeu a pena. Só as mulheres, irmãos. Cadê os machos? Cadê os homens? Aleluia. Ei! É interessante. Interessante que ele está com a camisa do Fortaleza. E em Fortaleza todo mundo chama ele. Aí, macho. Eu chamei o macho e o macho veio aí. Deus abençoe sua vida, querido. Deus vai mudar a sua vida, mudar a sua casa. Você tem cara de boleiro, viu? Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Deus vai mudar a sua vida, a sua casa. Amém. Glória a Deus. Fica aqui com a gente vai orar por vocês. Fica de pé, igreja. Vamos orar por eles. Aleluia. É o mínimo que eu poderia fazer. É o mínimo. Eu poderia fazer. Estende a mão para cá. Pai, nós oramos por essas pessoas que estão confessando o Teu nome hoje. Ore com eles, que estão confessando o Teu nome hoje, que estão agradecendo ao Senhor pela vida. Essas pessoas que se rendem a Ti por amor à vida. Sim, Senhor. Torna-os prisioneiros por amor a Ti, Senhor. Prisioneiros do amor de Cristo Jesus. Prisioneiros da verdade de Cristo. Prisioneiros da ternura de Cristo. Eu oro para que eles conheçam o Senhor de perto, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dá um brado de vitória. Yeah! É o mínimo. É o mínimo. Leva eles ali, Marlene. Pastora, leva elas ali, para elas ganhar um presente ali e levar para casa. Amém? Então, você é escravo daquilo que você escolhe viver. Você é servo das suas escolhas. Então, entendendo isso, sai do seu lugar, vem aqui para frente, vamos terminar juntos aqui orando, para que o Senhor nos ensine a escolher a coisa certa sempre.
seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Aleluia, aleluia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Baixo dessa palavra, irmãos, eu quero abençoar a tua vida e declarar: seja intenso, irmãos. Nós declaramos isso. Seja intenso. Seja intenso como você é numa academia, como você é na sua vida profissional, como você é naquilo que você decidiu fazer. Seja intenso, irmãos. Mergulha firme de cabeça. Entra nesses lugares. Sabe, eu não me considero um pregador motivacional. Eu me considero um pregador de justiça. Hoje tem tanta gente falando de prosperidade porque poucas pessoas falam de justiça. Se nós falássemos mais de justiça, não precisaríamos falar tanto de prosperidade, porque Deus quer nos prosperar. Agora, prosperidade não é ter de tudo, é desfrutar de tudo que se tem. Porque se eu não puder desfrutar, do que adianta ter? Ter para quê? Se eu não puder servir, ter para quê? Do que adianta eu passar horas e horas escrevendo, lendo, estudando, chorando, se eu não puder compartilhar isso com vocês? Do que adianta? Se eu não puder ir em outras nações, em outras cidades, em outros púlpitos, pregar essa palavra, do que adianta? Deus vai criar as ferramentas que você precisa, querido, para andar nos lugares que Deus tem para você. Mas use o seu corpo como ferramenta, como instrumento. Ele disse: use o seu corpo como instrumento de bondade, de justiça e de verdade. Use o seu instrumento, use aquilo que Deus te deu de melhor, o seu corpo, a sua vida. Essa é a sua vida, você não vai ter outra aqui na terra. Essa é a sua vida. E nós vamos envelhecendo, não é? Nossa carne vai sentindo, nosso corpo vai sentindo, porque cada vez mais vai ficando menos de você com você. Mas Paulo diz uma coisa em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 12 em diante. Ele diz: ainda que o homem exterior se desgaste, o homem interior se renova a cada dia. Então você pode ir se desgastando, e não adianta, que fora a gente, pode esticar para onde você quiser, mas uma hora vai acabar. Mas o homem interior, ele tem que se renovar. Então o que acontece fora de você tem que deixar você melhor por dentro. A estrada estreita tem que te expandir por dentro. A porta estreita tem que te expandir por dentro. Porque o que vale para Deus é as intenções daquilo que você faz, não a sua ação daquilo que você faz. Então a minha oração é que nessa noite aqui Deus mostre isso para você. Sabe, se você está crescendo por dentro, querido, a carne, ela vai acabar. A carne vai virar pó. O que é pó vai voltar a pó, mas o que é de Deus vai voltar para Deus. Então preserve aquilo que é de Deus com a mesma intensidade com aquilo que você preserva aquilo que é do pó. Preserve aquilo que é de Deus da mesma intensidade que você preserva aquilo que é do pó. Porque um dia essa carcaça aí vai para o pó, o vasilhame vai voltar para a terra, porque o que é da terra volta para a terra, mas o que é de Deus volta para Deus, irmãos. Essa consciência que eu preciso ter para servir a Deus, para fazer negócio, para qualquer coisa na minha vida. Eu não tenho vida secular. As pessoas perguntam: se é pastor, sou. E na vida secular você faz o quê? Não existe vida secular para quem serve a Deus. Tudo é espiritual para quem é espiritual. Ou seja, um negócio que você está fazendo, aquilo tem conotações espirituais, irmãos. Esse dualismo grego que separou a matéria do espírito, que diz que você é matéria e é espírito. Não, você é espírito.
A tricotomia existe sim, espírito, alma e corpo, mas você é espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Mas você não tem vida secular, querido. Você não põe uma roupa de domingo, uma roupa espiritual para ir no culto. Não, você é um homem espiritual em qualquer ambiente que você se encontra. Amém, querido? Você é um ser espiritual em qualquer área da sua vida. Porque se você se comportar como um homem espiritual, uma mulher espiritual, as coisas serão discernidas na sua vida espiritualmente. Você vai ter respostas para aquilo que não tem resposta. Você vai saber lidar, inclusive com a vida dos outros que vivem na carne. Amém, querido? Essa é a minha oração, para que você entre nesse lugar e os olhos se abram. Seus olhos se abram. Amanhã vai ser um dia diferente. Amanhã eu quero declarar, quando você estiver fechando o negócio, conversando com a caneta na mão, decisões que você tem que tomar, eu oro para que o Espírito de Deus tome você e você se mova espiritualmente. Amém, irmãos? Amém? Não seja espiritual só quando o crente está, quando o pastor está, não. Jesus era espiritual até com o diabo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor abençoe essa geração com discernimento, Senhor. Traga para nós discernimento, Senhor. Amarra-nos com cordas de amor em Ti. Não nos permita fugir de Ti, Senhor. Não nos permita fugir de Ti. Amarra-nos com cordas de amor em Ti. Amarra-nos para Ti com cordas de amor, Jesus. Ei, Jesus, atraia-nos com o Teu coração, Senhor. Ei, Jesus, aleluia. Eu oro para que você seja empoderado por Jesus nessa semana. Amém. Levante as suas mãos e aplauda ao Senhor. Que Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante os seus olhos sobre ti e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz que excede a todo o entendimento. Amém. Vai na paz. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações.